Fala pessoal, essa live foi gravada em 27/7, onde nós discutimos a importância do Fundeb para a educação de Pedreira e da região. Espero que você goste. Boa noite pessoal, estamos aqui para mais uma live e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a importância do Fundeb para a educação de Pedreira. Ainda não tem ninguém ao vivo, então também não adianta eu ficar falando isso agora, né? Vamos esperar, lá tem alguém agora, alguém já entrou. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer compartilhar o vídeo nos grupos aqui e aí a gente já começa, tá? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Beleza. Tem 3 pessoas assistindo, já tem um comentário. Gabi, boa noite, Gabi. Aqui, vamos compartilhar. Compartilhando. Boa noite, Tobias. Compartilhado. Vamos lá, gente. Então, vamos começar a live aqui. Hoje, a gente está nessa live para discutir a importância do Fundeb para a educação de Pedreira e da região toda aqui. Não só da região, como do Brasil inteiro, né? Mas a gente vai falar um pouco mais do nosso cenário aqui e comentar isso. E tenho a minha grande amiga Joyce Vanini aqui do meu lado, até apontei para o lado errado, é desse lado, é o contrário, é espelhado. Meu amigão aí, Luiz Felipe, aqui embaixo da minha tela. E ali no outro cantinho, a Silvinha Forato. A gente também tem convidados aqui para a live de hoje, o Cláudio Fabi, que ainda não conseguiu entrar, tá com algum probleminha lá, e a Érica tá com problema na internet, então ela não conseguiu entrar ainda por conta disso. Mas enfim, a gente já tá dando início para não deixar também as pessoas esperando, né? E vamos começar a live. Então, se vocês puderem se apresentar, vamos começar nessa sequência, a Joyce, depois o Luiz Felipe e depois a Silvinha, beleza? Boa noite, pessoal. Agradecer o Cássio pelo convite. Eu sou Joyce, eu sou professora da rede privada, dou aulas de Sociologia e Filosofia e Geografia, e estou fazendo a minha segunda graduação, na verdade, minha terceira graduação em Pedagogia, e foi aí, na Pedagogia, que a gente discute bastante o papel do Fundeb. Tenho discutido isso com alguns colegas, lido muitos textos. Já antes dessa discussão no Congresso, né, a gente já aprende bastante sobre a importância do Fundeb. E aí, por isso também, o Cássio me convidou para contribuir aqui no debate. Então, estou muito feliz de participar e desejo aí uma boa conversa para todos. Beleza, agora vamos lá para o Luiz Felipe. Tem alguém chegando. Tem, a Érica está entrando. Bom, eu sou o Luiz Felipe. Vou me apresentando aqui enquanto ela se conecta, então. Eu sou o Luiz Felipe, sou de Jaguariúna, sou professor também, geógrafo e amplo defensor aí de uma redução das desigualdades, principalmente no acesso à educação. Estou hoje dentro do pessoal em Jaguariúna e é um prazer estar com vocês aqui compartilhando experiências e falando também para quem está nos ouvindo sobre a importância, né, do Fundeb, forçando um pouco das profundas transformações que ele trouxe para nós nos últimos anos. É isso. Tá bom, agora a Érica conseguiu entrar. Já vamos chamar a Érica para ela se apresentar também. Vamos com a Silvinha agora primeiro. Bom, boa noite a todas e todos. Queria agradecer ao Cássio, primeiramente, pelo convite. Eu sou fã das lives dele, estou sempre acompanhando. E me sinto muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Cumprimentar também aqui os colegas de profissão e amigos. Dar uma boa noite especial para minha coordenadora Neide, que está ali acompanhando a gente. E eu sou a Silvinha, sou professora de Sociologia na rede pública, de Geografia na rede privada. Sou formada pela Universidade Estadual de Campinas em licenciatura para Ciências Sociais
com habilitação para geografia, em antropologia, e agora estou fazendo mestrado na Faculdade de Educação também da Unicamp, na área de políticas públicas e educação. Então, o meu projeto, os meus estudos desses últimos anos na academia, no mestrado, eles perpassam a ideia do Fundeb e a ideia da educação pública em geral, principalmente aqui no estado de São Paulo. Estou muito ansiosa para essa conversa e acho que é basicamente isso. E faço parte também do Partido dos Trabalhadores desde o ano de 2010, 2009, já tem um bom tempinho aí que a gente está na luta. É isso aí, agora a Érica conseguiu entrar, hein, Érica? Até que enfim conseguiu, sem dar problema, né? Ai, consegui entrar, minha internet deve estar ruim, peço até desculpa se cair alguma coisa, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, mas hoje está o dia inteiro, tá bem complicado usar a internet hoje, não sei o que está acontecendo, até para a aula e tudo, hoje está bem complicado. Então é um prazer estar aqui com vocês, com pessoas queridas, que eu não vejo nessa pandemia, Silvinha e tudo mais. Um prazer. Desculpe aí esses problemas técnicos, mas faz parte. Então, só me apresentando, sou a Érica Pilon, eu sou formada em História, educação também em Geografia, em Antropologia e Sociologia. Atualmente eu leciono na rede estadual, aqui em Serra Negra. E é isso, gente. Estou aqui para colaborar com o debate na questão do Fundeb, né, que é muito importante para nós, professores, para os alunos, para a rede de educação básica de forma geral. Um prazer. É isso aí, gente. Então, quero agradecer a todo mundo de novo aí por estar na live. E eu queria trazer algumas informações aqui para a gente começar. A gente tem uma situação que aqui em Pedreira, praticamente 50% do recurso destinado para a educação, ele é do Fundeb. O Fundeb é a terceira maior verba recebida pela Prefeitura de Pedreira. Então, você tem aí 13% do orçamento da Prefeitura é o Fundeb. Então, a importância dele não só para a educação, como para as outras áreas também, porque se não tivesse esse dinheiro do Fundeb para a educação, teria que tirar das outras áreas para conseguir atender a educação. Então, tem essa situação também que às vezes a gente não para analisar, que pode acontecer e pode trazer essa diferença. A gente tem aqui em Pedreira uns números muito bons. Eu nem vou colocar os gráficos na tela, mas Pedreira teve um crescimento de 2007 para cá na qualidade do ensino bem grande, esse crescimento, né? Pedreira chegou a atingir notas maiores que o Estado e que o Brasil. Então o Fundeb é extremamente essencial aqui para Pedreira, né? Tem uma outra situação que a gente estava até discutindo antes da gente entrar na live aqui, que o Fundeb ele veio para tirar as desigualdades entre as cidades, né? As cidades, principalmente as cidades pequenas e as médias cidades, que têm um orçamento menor. E a gente tinha uma diferença aí de 10.000% de orçamento entre uma cidade e outra. Ou seja, você não conseguiria manter a qualidade de ensino de maneira nenhuma, né? E uma outra situação também que eu acho legal falar, que o pessoal fala, o pessoal vem batendo muito nessa questão que o Brasil foi muito mal no PISA. O Brasil foi muito mal no PISA, foi um dos piores, só que os países que mais investem em educação, eles investem 4 vezes mais que o Brasil. E os países da OCDE investem, em média, 3 vezes mais que o Brasil. Ou seja, o investimento em educação deles é muito maior. Então, essa discussão que vem aí falando, mas tem o dinheiro do Fundeb, mas a educação do Brasil é uma porcaria, né? Que o pessoal traz e discute essa questão. Então, é uma questão bem séria e eu só queria trazer esses números antes da gente começar. E o primeiro, a gente vai iniciar aqui, até foi a Joyce que propôs esse esquema,
Primeiro a gente queria explicar um pouquinho, né, sobre o que é Fundeb e tal. Então eu queria até começar com a Joyce mesmo. O que é o Fundeb, como ele foi criado, o que ele fez de bom, e daí a gente vai se falando aqui, a gente vai complementando um ou outro. Pode ser? Então, acho interessante também a gente falar o nome completo do Fundeb, né? A gente fala Fundeb, mas é importante falar que é o Fundo da Manutenção, tô com a minha colinha aqui, gente, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Então, um nome comprido, né? Claro, aí a gente faz esse encurtamento, né, para Fundeb. Foi criado em 2007 para substituir o Fundef, que também tinha essa ideia de ser um fundo para a educação, mas Fundef era do ensino fundamental, né? Então, pegava desde ensino infantil até ensino fundamental. Uma das novidades do Fundeb, e importantíssimas, é incluir, quando você fala educação básica, então você passou a incluir também o ensino médio, o que é muito importante, né? Depois os colegas, a gente estava até falando aí do acesso, né? Que era muito restrito o acesso à educação até bem pouco tempo, no Brasil. Então, esse ciclo, né, do ensino médio ter sido incorporado é essencial para a gente ter uma melhora também na qualidade. E, claro, né, tem que ver as especificidades de cada ciclo. Então, a realidade do ensino infantil é uma, né, do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do médio. Mas o Fundeb vem para abarcar tudo isso nessa ideia de que um mínimo deveria ser cumprido, né? E esse valor mínimo também por aluno do investimento ser garantido. Então, você pega esse fundo, divide pelo número de alunos e tem que ser o valor mínimo por aluno por ano tem que ser R$3.000. Do Fundeb, estou falando do Fundeb, gente, 2007, tá? Claro que agora com a lei há algumas modificações que a gente também vai falar aqui. Aí, se a gente parar para pensar, é isso que o Cássio falou, gente, R$3.000 por aluno por ano é muito pouco, né? Mas, perto do que a gente tinha, que não era um mínimo, então, ter garantido esse mínimo, e os estados, porque como é que funciona o Fundeb? Os impostos dos estados e municípios são recolhidos, né? Principalmente ICMS e IPVA. Mas tem outros, viu, gente? Tem uma listagem, dá para entrar lá no site do Fundeb, eles detalham bem direitinho lá. Mas você pega todos esses impostos, né? Junta, 20%, desculpa, não pega todo o montante dos impostos, tá, gente? É 20% desses impostos, aí você destina para a educação e divide pelo número de alunos. O que acontece? Tem estados que arrecadam mais. Então, eles vão pegar isso, dividir pelo número de alunos e vai dar até mais que R$3.000 para alguns. E tudo bem. A questão do Fundeb é o seguinte, e o estado que não conseguir chegar no R$3.000 por aluno, por ano? Aí, o governo federal, a União, complementa para fazer chegar no R$3.000. Então, esse mecanismo, em 2007, foi uma grande novidade e foi uma grande conquista, porque você consegue, então, melhorar a educação daqueles estados que não têm uma grande arrecadação. Então, a gente já começa, né, trazendo esse dado que eu acho que é importantíssimo. Aí depois eu desenvolvo mais, só dei o pontapé aí para os colegas. Tem uma coisa interessante, né, só complementando aí o que a Joyce esclareceu de forma bem didática e bem acessível, porque muita gente tem dúvida às vezes, né, sobre o que é o Fundeb. Eu acho que foi uma explicação bem precisa e bem clara. Mas tem outro ponto, né, que fala-se muito sobre educação no Brasil, e por essa estrutura que a gente tem, né, do federalismo, nem sempre ficam muito claras para as pessoas as atribuições de cada nível de poder, quer dizer, da prefeitura, do governo do estado, do governo federal. E claro que todos os direitos garantidos pela Constituição cabem aos três entes, ou seja, ao governo municipal, ao governo estadual e ao governo federal. Mas até por uma questão de dotação orçamentária, o governo federal tem muito mais dinheiro do que cada estado, o estado tem muito mais dinheiro do que cada município.
existe uma divisão também nessa gestão da educação. Então, o ensino básico, né, dividido fundamental e médio, ele geralmente fica a cargo dos estados, e é muito comum, como é o caso de Jaguariúna, das cidades aqui da região, o ensino infantil fundamental ser municipalizado. Então, o município, por isso tem a escola municipal, o município em geral cuida do ensino infantil e do ensino fundamental. E é muito comum o estado, o governo, né, por isso as escolas estaduais cuidarem do ensino médio. É raro, mas existem algumas escolas municipais que oferecem ensino médio. É raro, porque é caro, geralmente é o estado que banca. E o governo federal, geralmente, ele só se preocupa com o ensino técnico, profissionalizante e superior. Existem universidades que são estaduais, é o caso da Unicamp, da USP, da Unesp, mas por via de regra, por conta do gasto, né, de uma universidade, da estrutura, ela é gerenciada pelo governo federal. Então, criar essa articulação entre as esferas municipal, estadual e federal é, como a Joyce falou muito bem, uma maneira de tentar equalizar um pouco mais as desigualdades que a gente tem no país, e só reforçando, lembrando que o país não é todo igual o nosso interior aqui de São Paulo, que é uma região extremamente privilegiada. Por mais que haja críticas à educação pública nas escolas estaduais ou municipais aqui da região, elas estão, simplesmente por ter eletricidade, ter lousa, ter teto, elas estão numa condição muito melhor do que, lamentavelmente, as escolas, seja nos estados mais pobres, nas periferias das grandes cidades muito ricas e até mesmo, né, nas regiões rurais, onde há pouquíssimas e às vezes sequer há escolas. Se hoje, isso a gente não pode perder de vista, há críticas e há falhas e há muito a ser feito, é fundamental que a gente entenda que 10, 20, 30, 40 anos atrás, o problema era dramaticamente pior, que ele veio sistematicamente melhorando, em especial aí por conta do Fundeb. Bacana. Acho que o Luiz Felipe deu uma travada, gente. Vamos seguir aí. Quem quer fazer o adendo aí? A Érica ou a Silvinha? E das políticas, né? O Luiz Felipe voltou. Entre 2000 trouxeram avanços no acesso à educação pública. O Luiz Felipe, deu uma travada no meio da sua fala. Onde eu consegui falar. A gente perdeu uma parte da sua fala. Eu não lembro mais onde que é que travou. Mas assim, a gente perdeu no mínimo aí um minutinho aí. Puxa, vou tentar recuperar o finalzinho. Eu estava dizendo que a nossa região destoa muito, né? É uma região muito rica, mesmo havendo críticas estruturais, quando a gente compara com periferias de grandes cidades, com regiões rurais, regiões de estados, né? Mais interioranos. E hoje, mesmo havendo críticas, havendo falhas, nós melhoramos muito quando a gente compara níveis de acesso à escola, níveis de alfabetização, percentual de estudantes matriculados na escola, em todos os níveis, no nível fundamental, médio, principalmente no superior. A gente vem avançando muito nos últimos anos, e por isso é tão importante continuar o caminho para frente, né, e não começar a regredir. É importante destacar. Bacana. Então vamos para a Silvinha agora. A Érica já está entrando de novo, daí depois a Érica complementa. Bom, é fundamental essa análise do Fundeb. É legal que a gente faça ela de maneira regional, mas a gente tem que lembrar que analisar o Fundeb, ele pressupõe, como o Cássio colocou no início da nossa conversa, ele pressupõe uma análise em âmbito nacional, né? Porque ele tenta amarrar o financiamento de todo o país para não ter essa desigualdade gigantesca, que a gente estava conversando sobre os dados. Eu não lembro, não sei se alguém já colocou, mas a gente tem sem o Fundeb, o nível de desigualdade bateria 10.000%. Com o Fundeb ele desce aí, eu tinha visto 500, o Cássio falou de 300, mas nessa linha de desigualdade, ou seja, ainda há desigualdade. Porém, quando a gente compara com a desigualdade que existiria
anterior ao Fundeb, sem a presença do Fundeb, o número é assustador, é gritante, né? Aqui em Amparo, o Fundeb também corresponde a uns 60% do salário dos professores, é próximo. E o que o Luiz disse é muito importante também, né? A nossa região, ela acaba criando uma certa ilusão, às vezes, na gente, de qualidade educacional. A gente imagina que isso se comporta da mesma forma em outras áreas e não é verdade. A gente está numa região, de fato, muito rica. Quando a gente vai observar, falando um pouco de Amparo, o PIB de Amparo, e até mesmo a arrecadação, de certa forma, são valores altos já, são valores bem altos. Mas mesmo assim a gente ainda tem bastante problema educacional aqui na região, né? Eu que estou ali na escola pública, a gente vê bastante problema, o índice de evasão relativamente alto, é um problema seríssimo que a gente está enfrentando na quarentena. Eu estou batendo bastante nessa tecla, porque é uma angústia muito grande que eu ando tendo com os meus alunos, porque eles estão desaparecendo, essa é a realidade. Então a gente tem ainda muitos problemas educacionais, o Fundeb não... ainda falta muito, mas o Fundeb já é incrível, gente. Já é um projeto incrível. A criação desse fundo, onde as prefeituras dos estados contribuem a partir da porcentagem dos seus impostos, e depois uma divisão que faz do uso desse financiamento algo mais justo, né, dividindo por aluno. É interessante que essa divisão por aluno, ela traz uma outra questão, né? Como as prefeituras recebem, vamos dizer assim, por cabeça, né, por quantidade de aluno, isso é um estímulo para que se aumente o número de vagas. É claro que aumentar vagas é algo importantíssimo, né? A gente tem aí uma demanda por creches, principalmente, acho fundamental isso. A Joyce falou do ensino médio no Fundeb, que é incrível, e também a creche, né? A creche vem para o Fundeb, ela entra nessa composição. E é interessantíssimo isso, porque fica legal para a prefeitura ali estimular a criação de creches, porque aí aumenta também a sua cota dentro do Fundeb. Então, eu acho que o Fundeb tem bastante artimanhas aí, é bem interessante. E realmente, gente, quando a gente olha, mesmo aqui na nossa região, mesmo ela sendo uma região rica, de certa forma, como o Cássio falou, a porcentagem de pedreira, como eu falei, de Amparo, mais da metade do salário dos professores da rede municipal hoje é paga pelo Fundeb. Então, ele é fundamental. É importante a Silvinha ter falado dessa questão dos professores, porque a gente tem uma situação aqui no Brasil que até meados dos anos 90, os professores eram leigos, eles não eram formados, eles não eram especialistas na educação. E o Fundeb é extremamente importante para isso, porque senão não teria como pagar o salário desses professores, né? Essa é uma situação. Sobre a ampliação de vagas também, hoje a gente tem na pré-escola praticamente 100%, quase universal já a pré-escola, e as creches a gente está com uma média de 35% das crianças matriculadas em creches. A gente tem uma meta aí para chegar a 54%, acho que é até 2024, salvo engano. A gente provavelmente não vai atingir essa meta, mas sem o Fundeb seria impossível a gente atender a pré-escola e ter todas essas matrículas em creche. Então é importante também ressaltar essas questões, porque para mostrar que realmente é a importância do Fundeb, né? A gente não conseguiria atender todo mundo dessa maneira. Não sei se alguém quer fazer mais algum adendo sobre isso. Luiz Felipe, eu ia fazer um adendo e começar um outro ponto, tá. Se puder. Então, eu também li isso que a Silvinha falou. Realmente, o maior número de aumento de vagas foram nas creches pelas prefeituras nos últimos anos. E aí, assim, o apoio, né, desse Fundeb para pagar o salário dos professores, como o Cássio falou, atrai pessoas com melhores formações, e isso contribui para um ensino médio, Fundamental 2 e médio de maior qualidade, e aí retém os alunos. Então, assim, nas séries finais, digamos assim, o passo, né, que foi conseguido é diminuir a evasão, tentar diminuir a evasão e reter esses alunos. E nas séries iniciais é aumentar a vaga, porque, como a Silvinha falou, é importante, porque daí é por cabeça, as prefeituras, né, foram estimuladas e tudo mais. Aí eu queria, né, trazer as questões, assim, da mudança, né, da proposta que foi aprovada na Câmara e que foi uma vitória.
Tem vários pontos que eu acho importante destrinchar, né? O Fundeb de 2007, ele tinha validade, por isso o nosso desespero, né, gente, que ele vale só até 2020, então a gente estava desesperado porque ele estava sendo discutido, mas não estava sendo aprovado. E se ele não fosse, né, aprovado, imagina, como o Cássio falou, pedreira é 50%, então ia ficar como, né? Ia ser uma destruição da educação. Então é por isso o desespero e o alarme, né, que a gente estava soando há muito tempo. E essa proposta aprovada na Câmara, ela traz o Fundeb para a Constituição Federal, e aí ele vai virar uma política de Estado e não de governo. Isso é muito bom, porque independente dos governos que vierem, isso já está garantido, né? Já vira um direito. Então, essa coisa da educação enquanto direito das pessoas é imprescindível, né? Então, é um ponto aí para a gente jogar para discutir. O segundo ponto dessa nova proposta, como a gente já falou, né, é bacana para diminuir a desigualdade entre os estados brasileiros, porque o fundo é gerido pelos estados. Com esse novo Fundeb, essa proposta que foi aprovada na Câmara, a gente tem a discussão que agora tentar diminuir um pouco as desigualdades, porque às vezes uma cidade mais pobre dentro de um estado rico ficava com menos recursos, porque como a distribuição era estadual, né, você acabava mascarando essas desigualdades. Então, o estado de São Paulo, um estado rico, né, perto de toda a federação, mas tem cidades muito pobres dentro do estado de São Paulo. E a mesma coisa, o inverso, né, às vezes uma cidade mais rica, uma capital, dentro de um estado pobre, acabava recebendo mais recursos. Então, essas desigualdades entre os municípios, essa nova proposta de Fundeb vem tentar melhorar ainda mais, para diminuir ainda mais as desigualdades. Então, isso também muito bacana. Um terceiro ponto, claro, a questão do valor mesmo, do montante, que, aliás, é o que mais apareceu nos noticiários, né? Porque com o Fundeb atual, a União, ela arca com 10% dos recursos, né? Então, o recurso que o Estado arrecada, 10%, ela complementa para chegar naquele 3 mil que eu falei, né? E aí a proposta, a briga, tinha várias propostas, né, gente? A proposta dos sonhos era chegar em 40%, que é exatamente isso que o Luiz Felipe falou. O governo federal, ele acaba ficando só com o ensino superior. Quem tem o maior gasto e o maior investimento, não só de dinheiro, mas de gestão em educação, acaba sendo o município e depois o Estado. Então, essa exigência dos municípios e dos estados de trazer mais recursos do governo federal para dar o suporte para esse trabalho, né? Até só fazer um adendo no que a Joyce está falando, né? As vagas mais caras são as em creche, porque é onde a gente precisa de mais pessoal atendendo essas crianças, né? Era só esse adendo que eu ia fazer. Sim, exatamente. E aí passou, o mundo ideal era a gente conseguir 40% da União, mas não passou, né, gente? Mas com muita luta, a gente conseguiu 23% até 2026. Então, claro que esse 23% não é para o ano que vem, ele vai sendo aumentado de 2% em 2%, mas vai ter que chegar em 23% em 2026. Então, isso é uma vitória muito grande também no quesito do valor, e também vai aumentar o gasto mínimo por aluno, que hoje em dia é 3 mil, vai chegar lá em 2026 a 5.508, que, de novo, gente, é por ano, por aluno. Ainda é muito pouco, como o Luiz falou, né, que outros países... acho que foi o Cássio que falou. Outros países gastam muito mais, né, mas já é bem melhor do que os 3 mil que a gente tem hoje, né? Isso vai gerar um aumento, e vai abranger mais municípios também, né? Essa complementação vai abranger mais 46% dos municípios. Então, é uma ampliação muito importante esse novo Fundeb. Bacana. O Luiz Felipe ia falar alguma coisa? Quer complementar, Luiz? Eu ia, mas já aproveito para fazer algumas conexões aí com a fala da Joyce. Parece uma coisa muito óbvia, né? Investir na educação. O povo gosta de levantar cartaz quando vai nas manifestações, nos protestos, falar que tem que pôr dinheiro na educação. Mas é difícil no Brasil, você de fato colocar o dinheiro do Estado na educação, que é um direito constitucional,
e parece unanimidade, né, que todo país desenvolvido economicamente, socialmente, países com índices baixos de violência, de mortalidade, países democráticos, investem profundamente na educação, mas no Brasil é uma luta, né? Então, essa vinculação, como vocês estavam dizendo antes, da prefeitura, quer dizer, ser obrigada a criar mais vagas para receber um repasse maior. E aí muita gente aparece criticando, dizendo, pô, mas aí a prefeitura vai ficar criando mais vaga para receber mais dinheiro. Sim, é uma política pública positiva a prefeitura criar mais vagas em creche. Não tem como criticar isso. E a própria vinculação, né, também do próprio governo federal, na época em que o Fundeb foi ampliado, com outras políticas, por exemplo, o Bolsa Família, né, que está vinculado à política de permanência das crianças em idade escolar na escola. Então, mas aí a mãe obriga o filho a ir para a escola para receber o Bolsa Família? Sim, isso é uma chantagem muito positiva, inclusive. Né? O que é que pode ter de ruim a criança estar dentro da escola? A mesma coisa a questão da merenda na escola. Mas a criança vai na escola para comer, ao invés de ir para estudar. Como é que pode ser ruim a criança receber alimentos dentro da escola? E houve políticas importantes para que a venda dos alimentos viesse, né, de agricultura familiar, isso já dentro dos municípios. Então são políticas que vão sendo conquistadas nos bastidores, mas fazem uma diferença tremenda nessa tentativa de combater um pouco a desigualdade social e estrutural, que no Brasil é muito profunda. E para quem teve acesso à educação, parece uma coisa muito banal, saber ler, saber escrever, ter frequentado a escola, mas esse ainda é um direito negado a muitas pessoas. Né? No passado, por uma herança histórica que excluía as pessoas negras, excluía as mulheres, excluía os trabalhadores do campo. E hoje é bizarro porque a gente avançou muito no sentido de incluir essas populações historicamente marginalizadas, e isso dá tão certo, né, que as mulheres já são maioria no ensino superior, e uma maioria ainda mais expressiva fazendo mestrado, fazendo doutorado. A própria política de cotas socio-raciais, as notas, as médias, né, dos estudantes que entraram por acesso às cotas são iguais ou superiores a dos estudantes não cotistas. Então a gente vê que isso o saldo é extremamente positivo, mas a gente está num período trazendo aí obstáculos, já que a Joyce pontuou as questões positivas do Fundeb. A gente está tendo que lutar contra um culto à ignorância, um culto à mediocridade, né, de um governo federal e de lideranças políticas e empresariais que querem negar a ciência, querem negar a história, querem negar a educação como direito, e num total aparelhamento da educação pelo setor privado. Então, a quem interessa corroer a escola, a educação pública como direito, há quem explora a ignorância do povo, isso no nível mais amplo possível, seja um governo demagogo, seja um governo oportunista, que quer um cidadão desinformado para manipular, seja a empresa que quer uma mão de obra obediente, mas não crítica, não reflexiva para poder explorar, sejam outros setores, né, a imprensa, a própria igreja, para poder manipular essas pessoas e explorar novamente. E qual é a arma do cidadão, de fato? Que não é para matar os outros, né? É para se emancipar, mudar a sua realidade. É a educação. E por que não investir pesadamente na educação? Por que é tão difícil ter unanimidade? Apesar de que a análise na eleição do Fundeb trouxe, né? Pelo menos, acho que todo mundo que ia votar contra ficou com vergonha quando viu que ia ser voto vencido. Aquele centrão, aquela direita que se diz, né, democrática. No fim, o novo do sapatênis. Contra o novo do sapatênis, né? Que são os acionistas das empresas privadas da educação. No fim, recuaram, porque acho que ia ficar muito feio lutar contra a educação. Mas precisou de luta. Precisou da esquerda ficar lá encampando a briga, os partidos, né, de esquerda liderando, chamando ali a responsabilidade. Isso não envolveu, de repente, o holofote todo que deveria ter, né, da imprensa. Muita gente não comemorou tanto assim como deveria. E para nós que somos profissionais da educação, é um feito incrível, né, uma vitória histórica da esquerda, a renovação do Fundeb
mas a luta segue. A gente ainda tem muitos percalços aí a superar, né? Eu acho que isso que o Luiz coloca é bem importante, ficou bem explícita ali os posicionamentos de cada grupo. E me assusta um pouco que tenha sido uma baita luta a gente conseguir aprovar o Fundeb, porque, eu não sei, voltando no tempo aí, vamos voltar uns 6, 7 anos no tempo, não havia... Em 2015 começa a discussão sobre o novo Fundeb, né? Porque começa a chegar o fim do projeto de 2007. Mas era interessante porque você não via alguém falando mal do Fundeb. Não tinha essa ideia de aparecer, mesmo nos grupos de discussão. Se alguém falasse sobre o Fundeb, as pessoas, beleza, legal, investimento em educação. E hoje, esse discurso se transformou muito, né? O contexto que a gente está vivendo hoje é um contexto que é muito difícil defender a educação. Essa semana mesmo eu fiz uma postagem inocente no grupo aqui da cidade, era muito básica, muito ampla, dizia para as pessoas votarem em candidatos que defendem a ciência e a educação, só. Nossa, a polêmica foi gigantesca, porque eu não sei o que, quer dizer, a gente sabe o que está acontecendo, mas uma postura de negação da ciência muito forte, uma postura de, eu defendo a educação, a educação que vai resolver todos os problemas do mundo. Porém, a hora que a gente falar, beleza, você acredita na educação? Tá, então vamos discutir educação, vamos discutir o Fundeb, vamos discutir as outras formas, né? Vamos discutir, sei lá, o mecanismo do PDDE, que é o dinheiro direto na escola. As pessoas já se retiram. Mas dinheiro público? Poxa, dinheiro público é corrupção. O funcionário público, nós funcionários públicos, nos tornamos inimigos da população, para alguns, né? Para um certo grupo. Professor de escola pública, não quer nada com nada. Professor de universidade pública, então. E até pouco tempo atrás, eu lembro que a gente brincava, que a gente até fazia uma crítica do tipo, os deuses do Olimpo e tal. Hoje a gente nem pode mais fazer essa crítica, porque a sociedade classifica de uma maneira... certos grupos, né? De uma maneira muito ruim. Esses profissionais da educação, principalmente esses funcionários públicos, como se o fato de uma pessoa ser funcionária pública fizesse dela inimigo do povo, porque o salário dela vem do governo. Sim, mas essa pessoa também paga imposto, essa pessoa também está envolvida, e o Fundeb, ele cai muito nessa discussão quando a gente olha os dados para onde vai o Fundeb, né? Que majoritariamente é para pagar salário de professor, e isso é fundamental, porque o profissional da área de educação é o professor. Que bom que é pago para o funcionário específico da área, né? E aí, como acho que não sei se foi a Joyce ou o Cássio colocaram, há uma melhora na qualificação desses professores, né? O fim desses professores leigos. Então, isso é incrível, gente, isso é incrível. E nesse contexto, eu fico muito triste da gente ter que discutir e penar para aprovar algo que há 10 anos atrás todo mundo estava tranquilo, não havia essa postura tão crítica, tão reativa, né, em relação a certas políticas públicas, principalmente na área de educação. E o que me incomoda de verdade, assim, a gente vai ter aqui em Pedreira mais ou menos uns 190 candidatos a vereador, e a gente vai ter aqui em Pedreira 6 candidatos a prefeito, mais ou menos. Eu vi uns 3 candidatos a vereador falando do Fundeb, e um candidato a prefeito falando do Fundeb, só. Mais ninguém. Ou seja, não está valorizando uma coisa que é importante para a nossa cidade, que é extremamente imprescindível. As pessoas não estão se ligando do que é importante, as pessoas não estão entendendo o que é importante, e isso me deixa totalmente entristecido, porque, assim, é o mínimo do mínimo das pessoas que estão brigando por uma coisa que é essencial, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho muito triste ver uma situação dessa. Ô Cássio, só para completar, eu concordo com você, eu arriscaria até uma análise, né, já que você falou aí do bolsonarismo de sapatênis, né, o Partido Novo, e a gente está numa região de fato onde a figura do microempreendedor, do pequeno empreendedor é fundamental, né, os lojistas, os pequenos comerciantes, eles são estruturantes da economia das nossas cidades, mas eu acho que essas correntes neoliberais se apropriaram muito bem de um discurso que desqualifica o ensino e cria a ilusão
desse empreendedor que não precisa da educação para ter sucesso. Então criou-se, né, um estereótipo do sucesso econômico desvinculado de uma qualificação acadêmica. E tudo bem, né? Eu sei que a educação formal, escolar, ela é tecnicista por natureza, e o Paulo Freire, o principal representante que falava sobre uma educação de autonomia, de cidadania, que é chamado por algumas pessoas que obviamente não tiveram a oportunidade de estudar sobre o Paulo Freire, de doutrinador, né? Na verdade é o oposto. Se tem cara mais antidoutrinário do que o Paulo Freire, eu desconheço. Mas há um discurso, né, de que a educação ela não é necessária, de que a educação não é mais importante para que a pessoa possa ser ali empreendedora, né, é a palavra do século XXI. E aí a gente não entende por que muitas vezes essa precarização do trabalho ela vem passando sobre o cidadão como um rolo compressor. E esse excesso de Estado, que é o principal argumento dos neoliberais, dos partidos Novo e afins, é o que hoje nos Estados Unidos mostra muito, né, a uberização do trabalho. Quer dizer, lá poucos profissionais precisam de fato ser bacharéis, ter licenciatura para exercer seus cargos. Até você pode se autorrepresentar, você não precisa necessariamente de um advogado, né? Para algumas áreas é que você precisa ainda da formação específica. No Brasil isso é tudo muito mais regulamentado, né? Existem não só a questão do sindicato, por exemplo, dos professores, mas existem conselhos regionais, quer dizer, existem conselhos municipais, federais que vão regulamentar o exercício da profissão, com códigos de ética, para garantir realmente que haja uma qualificação de quem estuda e que o serviço prestado seja sempre um serviço positivo, né, bem feito para a população. E a educação está na base de tudo isso. Ninguém se forma profissional sem a educação. Então, eu acho que essa lógica acaba criando a ilusão de que sem educação formal você vai chegar longe. Na verdade, você vai virar essa mão de obra descartável, que vai concorrer com profissionais que também estão desempregados, lutando por salário de outras áreas. Imaginem os professores e as professoras de matemática, física, química, tendo que disputar vaga com contadores, administradores, engenheiros e engenheiras. Essa desregulamentação. E aí vira um leilão ao contrário, né? Vai ter um emprego quem aceitar o salário mais baixo. E quem tiver muita grana vai estudar no exterior, como era a tradição no Brasil, né? Até os anos 80, vai estudar na Europa, porque no Brasil a educação é tecnicista. E de fato, quem não tiver grana vai ficar refém, aí sim, de uma educação extremamente doutrinária, que vai te ensinar a cantar o hino, fazer uma oração na entrada da escola, nada contra, né, a questão do civismo, da religiosidade, mas nada além disso. Então, para que história, para que geografia, para que filosofia, para que sociologia, para que aprender as correntes do evolucionismo dentro da biologia, já que os youtubers, né, esses digital influencers, são autodidata, não é? E os intelectuais do MBL não precisaram nem fazer um curso superior para falar de economia, para desbancar o Marx, e o outro lá que aparece, um químico autodidata, fala que o álcool gel não era eficiente contra o coronavírus, né? E essas porcarias vão aparecendo e a gente se assusta com a Terra plana, não é? Isso a gente fica horrorizado, mas aí quando aparecem pessoas no Facebook falando que você vai, sei lá, matar o coronavírus com alho, né? A gente acha graça, mas na verdade isso é uma ruptura, é uma fissura muito grave nesse tecido democrático baseado na educação. Sem educação a pessoa não consegue entender e se apropriar dos seus direitos. Então não é uma questão de economia de dinheiro simplesmente, é uma questão, né, de devolver, Darcy Ribeiro já falava isso, o povo à ignorância, para que ele possa ser dominado, para que ele possa ser controlado sem resistência. Então é fundamental, né, a gente expandir, ampliar esse debate, essa discussão e combater frontalmente esses estereótipos de que nas universidades tem balbúrdia, tem baderna, tem droga, tem sexo, não sei o quê.
que é uma visão que desqualifica, de maneira muito perversa, o pilar edificante de uma democracia, que é a educação. E por que não é interessante para os vereadores, para os prefeitos, para os noticiários, falar sobre a educação? O que será que uma população excluída, qualificada, crítica, né? Como essa população iria reagir aos abusos e à exploração da igreja, do Estado, dos empresários? Então a educação é perigosa, né? Porque ela derruba esses entes da opressão. Esse é o perigo. Só que é muito difícil, às vezes, levar esse discurso para quem já está tão oprimido e massacrado, quem passou tão longe da oportunidade de ter estudado. Eu acho que uma das partes, os maiores desafios nossos é justamente estreitar esse caminho, né, para que a população volte a ter essa admiração que sempre teve com relação à educação, aos educadores, às educadoras, né, a figura da escola. É importante a gente resgatar essa referência na sociedade que é a escola. Até a Joyce vai complementar isso, só queria fazer um comentário antes. O que foi criado agora, né, a questão da escola sem partido, que é para exatamente causar essa briga entre população e professor, essa briga entre a educação, que todo mundo sempre teve admiração sobre os professores, sobre a educação como era, e agora está sendo demonizado, né? Enfim, pode ir, Joyce, desculpe. Não, o Luiz falou da questão dos oprimidos e dos massacrados. É importante a gente falar também, assim, é compreensível se a pessoa teve uma experiência ruim ao longo da formação dela, tipo, né, uma educação que não teve qualidade. É compreensível que ela fale, nossa, vocês estão falando aí, vocês vão defender isso, né, que foi ruim para mim, que não deu certo. E aí ela parte, não, eu não quero isso para o meu filho, por exemplo. E aí ela começa a defender, né, uma mudança aí, que muitas vezes é isso que a gente viu, né, uma mudança no sentido de, esquece, porque essa educação aí não dá certo. Então, um abandono, a gente compreende isso, mas o Luiz citou Darcy Ribeiro, ele já falava, a crise da educação não é uma crise, ela é um projeto. Então, o sucateamento da educação pública realmente faz com que as pessoas desistam da educação pública. Né? Então, é essa a intenção. Então, é importante a gente sempre pensar a quem interessa. A quem interessa uma educação pública, gratuita e de qualidade? A todos nós, a todos os cidadãos, porque vai atender todo mundo. A quem interessa o fim da educação pública de qualidade? Aos setores que vão parar de ver a educação como direito e vão começar a tratar a educação como serviço, a ser vendido, mais um produto, mais uma mercadoria. Nós três damos aulas de geografia, né? Então é uma nova fase que a gente está vivendo, né? Uma nova fase do capitalismo, da economia contemporânea. Transformar, né? Porque hoje em dia não é só a questão da mercadoria, mas muito do setor de serviços crescendo, né? Então, é por isso que querem tirar tudo que é direito, inclusive a água, né? Outra discussão que a gente, né, deve fazer aí. Mas direitos básicos transformados em serviço. E aí a discussão, gente, eu falei coisas positivas, mas eu vou trazer coisas problemáticas também. Uma delas é a discussão mesmo de transformar a educação em serviço, da questão do voucher, né, que foi ressuscitada aí. Temos membros na equipe econômica atual que apoiam, né, essa ideia de que o governo federal transfira um voucher no sentido de bolsa, né, mais ou menos aí, tipo um Bolsa Família, mas para a educação, para que as pessoas possam buscar a escola privada. Uma primeira questão é, se num primeiro momento, gente, não tem vaga para todo mundo, você não tem uma iniciativa privada que dê conta. Então, se o Fundeb não fosse aprovado agora no final do ano, você ia ter um colapso. Mesmo que você fizesse esse voucher aí, tá? Então, terrível. Mas essa discussão é antiga. Lendo os textos sobre o Florestan Fernandes essa semana, né, que foi o centenário dele, é uma discussão que ele teve com o Carlos Lacerda lá na década de 50. Carlos Lacerda já falava lá atrás que queria pôr voucher na educação e Florestan batendo que não, a educação pública de qualidade. Então, veja que
beleza, conseguimos essa aprovação na Câmara do Fundeb, uma vitória sim, mas isso não pode deixar cair a nossa vigilância, né? Porque é dia a dia essa luta, né? Não, e a proposta do voucher é totalmente infundada, porque assim, como você vai conceder voucher para educação infantil, creche, sendo que você não tem iniciativa privada para isso? Você não teria essa possibilidade. Então, assim, não existe isso. Qual era o intuito de fazer isso? Qual era a confusão? E o mais engraçado de tudo, daí depois eu passo para vocês comentarem, é que, como a Silvinha bem lembrou, em 2015 começou a discussão sobre o Fundeb, que o Fundeb ia terminar esse ano, passou 5 anos em discussão, o governo Bolsonaro está aí há 1 ano e 7 meses, na véspera da votação, não conversou durante 1 ano e 7 meses com ninguém a respeito disso. Na véspera da votação, ela não vota mais. Não vota mais porque eu tenho outras propostas. Enfim, qual era o intuito disso, se não causar confusão, né? O voucher, só para trazer uma experiência, que é a herança da ditadura do Pinochet, lá no Chile, e que teve, né, um avanço super neoliberal depois nos anos 90, lá eles colocaram essa história do voucher. E o que acontece? O voucher é um valor que você recebe ali mensalmente para pagar a escola particular. Isso favoreceu só a população de classe média e média alta que tinha dinheiro para inteirar o que faltava para pagar a mensalidade da escola. Então, o voucher, para as famílias pobres, ele era insuficiente para custear a escola privada. Então, a pessoa recebia o voucher e não fazia uso. Depois, ela tinha o benefício suspenso e era acusada de não usar o benefício que o governo concedia para ela. Ainda era vista como alguém que estava ali desperdiçando dinheiro público, porque recebia o voucher e não usava. E isso trouxe uma economia para quem teria, eventualmente, condição de custear a educação privada e inflou, né, fez crescer enormemente a receita e o poder das instituições privadas. Né? Então, quando a gente pensa em programas como o ProUni e mesmo o FIES, o que é isso? É uma transferência de renda do dinheiro público para instituições privadas. É uma política liberal, é uma política completamente compatível, né, com o nosso sistema que é capitalista, e foi uma política aí de conciliação entre o PT e o setor empresarial, grandes agentes financeiros ligados à educação, que teve como um subproduto positivo o acesso de pessoas pobres, inclusive, à universidade, à faculdade particular, por conta de uma defasagem, né, de um número muito pequeno de vagas nas universidades estaduais e federais. Então, qual que seria o cenário perfeito? Haver vagas nas universidades públicas para que os estudantes não precisassem pagar FIES e ficar devendo com juros, para que o governo não tivesse que repassar dinheiro público para as universidades privadas e para que não tivesse uma guerra entre os estudantes ali no vestibular, que é um processo extremamente cruel e desigual em vários aspectos. Mas a luta nunca é, né, por ampliação de vagas, por exemplo, nas universidades públicas. A briga é, né, você ampliar bolsas, ou então você desqualificar e tirar a importância, né, da universidade, do ensino superior. E o poder da iniciativa privada hoje é gigantesco dentro da educação. Então, quando se fala, né, em privatizar, porque o governo vai economizar, o governo não vai ter gasto, você está falando, na verdade, em voltar a excluir a população pobre do acesso à educação e desmontar toda a sequência que vem a partir da educação. O emprego com carteira assinada, com registro, exercício da sua ampla cidadania, a apropriação, né, dos espaços. A universidade é um espaço de decisão, um espaço de políticas públicas, de produção sociocultural, e o governo hoje é nitidamente um inimigo, né, desse projeto de educação libertária, crítica, cidadã, e não só o governo, quer dizer, quem está orbitando ali com esse papinho de educação privada, esses empresários que estão na mídia, né, o Luciano Huck mesmo,
que é um dos caras aí que fica humilhando e depois fazendo sensacionalismo com a população pobre. Por que ele não ataca o problema na estrutura? Né? Então, eu vou te dar uma bolsa de estudo na minha faculdade particular, né, da qual ele é sócio. Não, por que a luta não é pela ampliação da escola, pela ampliação das vagas, né? E a criação do voucher é isso, financiarizar a educação. Então, a educação é mercantilizada, vira um produto, e agora vai ser financiarizada. Então, aí imagina, quando fala assim, né, a gente está tendo agora a experiência do que é a educação em casa, né, o homeschooling, que começou a ganhar uma notoriedade por causa da escola sem partido. As famílias que não queriam que os professores doutrinassem o filho, falando que a Terra é esférica, né, porque, meu Deus, então eu vou ensinar na minha casa. E aí, agora que a gente está tendo homeschooling, a educação em casa, quem tem computador, quem tem acesso à internet está pirando, não é uma experiência muito agradável, e quem não tem acesso à internet, gente, está ficando completamente excluído do ano letivo, está ficando completamente excluído da política de formação, né? E quando a gente pensa no ensino fundamental, nos anos iniciais, no ensino infantil, como é que faz, né, para as famílias pobres, muitas mães que são arrimo de família, que são a única fonte de renda dentro da casa, que tem que criar os filhos sozinha, tem que estudar, trabalhar o dia todo, como vai acompanhar os filhos em casa? Então, sem a educação, né, como direito básico, a gente não prospera. Mas esse não prosperar pode não ser só uma falha, né, do governo, não é? Eles não entendem. Eu acho que é uma questão muito mais perversa, né? É um erro muito bem calculado e planejado para nos trazer um prejuízo imenso se a gente não continuar, como bem falou a Joyce, vigilante no combate, né, na luta em defesa da educação. Só retomando um pouquinho do que a Joyce estava falando, né? Eu fiquei pensando nessa questão do voucher. Quando a gente olha o valor dele, eu não lembro o valor que foi proposto, mas é um valor baixíssimo. Quem conhece, né? A gente que trabalha em escola particular e tem aí uma noção de valores, fala, cara, que escola será essa, né? Que escola será essa? E aí eu fico me perguntando, de onde vai vir o lucro dessa pessoa? Tudo bem, a vantagem do voucher é que não tem inadimplência. Mas, com aquele valor de voucher, qual vai ser o salário do professor, né? O quão esse professor vai ser explorado? Porque eu acho isso importante, né? Falando um pouquinho até da rede privada na qual eu trabalho, né, na escola particular em geral, gente, não existe milagre. Se você paga uma mensalidade muito baixa, pode ter certeza que esse professor, alguém está tendo que pagar o movimento daquela empresa, né? Alguém está tendo que pagar aquilo. Provavelmente é o professor que está com o salário defasado. E o voucher, ele traz também essa precarização do trabalho, né? Exatamente. Eu queria trazer um outro ponto agora para a gente falar, que são duas questões aí de desfiguração do Fundeb. Uma o Fundeb, a gente estava falando aqui, a gente já falou várias vezes, que ele vem para diminuir essa desigualdade. E existia uma proposta, até de certa maneira, de acabar premiando quem já tivesse melhores condições, porque de acordo com o desempenho você receberia um valor maior, né? Até, inclusive, na proposta que foi aprovada, tem uma porcentagem que eu não lembro exato quanto que é em cima disso. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham disso. Eu acho extremamente complicado uma situação dessa, porque ele vem para combater a desigualdade, né? E não para premiar. Tudo agora no Brasil parece que vai virar meritocracia. Então, eu acho que é aí que está o problema sério. E aí queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quem quer começar? Já estamos no 2 ou 1 para ver quem começa? Então Silvinha. Bom, gente, então, é complicado, né, essa questão da meritocracia. No Estado, a gente vive um contexto bem meritocrático, esse ano ainda não foi decidido, mas que é a ideia do bônus. O que é o bônus que a gente recebe? É um a mais, não incorporado no salário, é um bônus mesmo, uma bonificação, de acordo com os resultados que a nossa escola tem no IDESP, né, no IDESP.
Então é avaliado a nota no SARESP, que é a prova que eles fazem no final do ano, as terceiras séries e o nono ano, no caso da escola que eu trabalho, que é fundamental, anos finais e médio. E a partir dessa nota e da quantidade de evasão e da porcentagem de repetência, né, tem uma contagem, uma fórmula matemática, e a partir disso a gente recebe um valor de bônus, né? Mas é meio esquisito, porque a escola que tem uma menor pontuação, né, um menor desempenho, é sinal de que tanto o professor quanto a escola precisa de mais estímulo. E a escola que já tem uma nota legal, claro, mesmo que tenha uma nota legal, a gente sabe que precisa, mas é meio, eu não sei, é uma lógica que nunca entrou muito na minha cabeça, eu não entendo muito bem como funciona. E o bônus dentro do estado de São Paulo acaba sendo até um jeito de controle social, né? Porque ele variava de acordo com as abonadas, né? Tinha um limite, se a gente estourasse esse limite, a gente tinha o bônus descontado, e todo ano esse bônus diminui, vai diminuindo, sempre essa quantidade aí fica menor. Então é esquisito, porque esses tipos de bonificação, elas são extremamente cruéis, como eu falei. Quem recebe é quem está com uma qualidade um pouquinho mais elevada, claro que a gente pode discutir qualidade, mas enfim, pensando como qualidade o resultado das avaliações externas, e ele ainda pode virar no serviço público um mecanismo de controle desse funcionário, né? Então é bem complicado, e o Fundeb, ele não tem essa função, ele não surge para isso, pelo contrário, né? Ele surge justamente para trazer desigualdade. Uma política meritocrática nesse sentido, ela vai desigualar essa relação. Então ele vai totalmente contra os preceitos do Fundeb, inclusive os preceitos lá de 96, quando surgem os primeiros fundos aqui no Brasil, no governo do Fernando Henrique. Vai contra toda essa, até a definição na Constituição. Acho que cabe lembrar também que nenhuma política pública caminha sozinha, e na educação não é diferente. Então, o desempenho da educação, você não consegue ensinar uma criança que passa fome. Você não consegue, já está comprovado também que muito do desempenho da educação, além do bom trabalho da escola e dos professores, também é repertório cultural trazido da família também. Então, pais com maior escolaridade, que incentivam desde pequenos seus filhos, acabam, né? Então, muitas vezes, esse resultado desse desempenho não é porque a escola não está fazendo. Tem projetos maravilhosos de escolas em locais de extrema vulnerabilidade social, que elas conseguem, assim, um salto grande, mas ainda não conseguem aquele desempenho por outras questões sociais, que não estão só ligadas à escola. E aí você vai medir desempenho, você perde isso. Ao contrário, como a Silvia falou, você vai piorar a desigualdade. Eu acho que tem muito a ver, né, essa tentativa de criar essa espécie de ranking, de uma bonificação, de uma escala, né, Cássio, da tal da meritocracia. Falar de meritocracia no Brasil é um troço ridículo, né, em todos os aspectos. Nós somos o país em que, no fim da escravidão, a pessoa indenizada não foi a pessoa escravizada, foi a pessoa que escravizava, né? Esse é o país em questão, para falar de mérito, para falar de esforço, para falar de merecimento. E eu vejo que a educação, quando cai nessa armadilha de você ficar ranqueando, é uma educação de produção, né? Quer dizer, e de chantagem, né? Porque infelizmente tem muita política dentro da educação, a questão de troca de profissionais, nomeação de diretores, negociação com superintendentes. Existe também essa questão, infelizmente, de um exercício equivocado da política dentro da área educacional, que é uma área, sem dúvida, né, de influência social. E quanto mais você cria esses mecanismos de competição e de avaliação quantitativa, acho que mais na contramão de uma educação realmente inclusiva, porque aí como é que você pensa nesses índices aí de desempenho, no aluno muito pobre, no aluno que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de defasagem, que tem problemas em casa, só aluno que passa fome, né, difícil, mora num bairro violento, em casa tem uma estrutura muito complicada. Como fica, né, um estudante, por exemplo, que mora na zona rural, e as pessoas romantizam, né? A pessoa teve que andar 6 quilômetros, atravessar a cachoeira, ficar debaixo da chuva para poder estudar. Isso não é bonito,
Isso é cruel, isso é profundamente triste, né? Não é um exercício de heroísmo, é uma amostra de covardia e de crueldade dentro da sociedade. E quanto mais a gente tenta criar esses exemplos, né, mais a gente aprofunda as desigualdades de quem realmente nasceu e já está com o intercâmbio garantido, já está com a empresa herdada, já está com o saldo bancário para fazer o que quiser na escola, porque o pai dá carteirada e vai passar de ano. E quem, de fato, ali perto dos 12, 13 anos, vai ter que dividir o tempo entre trabalhar na roça para pôr comida na mesa e ir para a escola estudar à noite. E com 14, 15 já vai ter que optar por fazer um ensino médio ou ter que colocar comida na mesa. Depois vão disputar vaga no vestibular, e aí a escola da periferia, os professores vão estar ali falando sobre o barroco, ou vão estar falando sobre a mobilização social, sobre a agricultura no campo, sobre a revolução, né? Então a nossa educação tem ainda, acho que, um viés que está longe desse viés mais revolucionário da educação. E a gente ainda tem uma escola muito pautada numa herança que é eurocêntrica, que é uma questão mais academicista, né? De formar técnicos, essa herança de falar das belas artes. E aí essa educação prática que vai transformar a vida ali do ser humano, do cidadão, da cidadã, dentro do contexto dele. E essa educação que assusta, né? Essa que é a educação dos núcleos, do movimento dos sem terras, por exemplo, que assusta, né, os poderosos. Então você vai ensinar história, geografia, química, biologia na terra, mostrando a realidade, mostrando o plantio, vai ensinar matemática nas contas ali, quanto eu tenho que produzir para ter comida em casa. E não é essa educação mercantil dessas redes que vendem, né, o diploma, quer dizer, fica com essa questão cada vez mais complicada do professor ser substituído pelo tutor, a substituição da aula presencial pelo EAD, e uma maquiagem. Aí a escola vai, imagina, numa situação dessa, a escola, para não perder dinheiro, vai fingir que está ensinando, o Estado vai fingir que está cumprindo, né, o papel de garantir a educação, e a gente vai continuar com pessoas extremamente mal formadas, pessoas em analfabetismo funcional, incapazes de reagir a todas as violências e a opressão que sofrem. Né? Esse é um projeto de educação mercantil extremamente perverso. E quem lucra com isso são os agentes privados, né? Que vão estar oferecendo educação cara para quem pode pagar. E quem tiver acesso a essa educação cara vai continuar mandando na sociedade. Né? O problema maior, acho que é esse. Eu queria levantar um outro problema aí, que também foi tentado pelo governo federal, né? Que era uma outra tentativa de desfigurar, e foi uma pedalada, né? Na verdade, porque ele estava tentando misturar assistência social com educação, e nessa muvuca aí de tentar misturar tudo isso, ele estava querendo driblar o teto de gastos, né? Então, a partir do momento que você coloca, você mistura o programa dele que ele está criando, Renda Brasil, com o Fundeb, você ia desfigurar totalmente o Fundeb, porque você não ia atender mais o Fundeb para a educação, você ia atender ele para assistência social. E aí ia virar uma bagunça, uma baderna, porque você ia precarizar a educação e você ia driblar o teto de gastos para fazer assistência. Não que eu não estou querendo dizer que o programa assistencial não é importante, mas você não poderia desfigurar o Fundeb. Eu acho que esse é o principal princípio. E aí eu queria jogar essa discussão para vocês, para a gente já depois finalizar depois disso. Vamos com a Joyce agora. Então, na verdade, eu tenho um segundo pontinho, então eu vou ficar para depois. Tá, vamos lá, então. Então tá bom. Silvinha? Eu fico pensando que pedaladas foi o maior problema da história da humanidade há uns anos atrás, né? E aí, de repente, elas se tornaram propostas abertas aí ao público para quem quiser ouvir. Realmente, Cássio, eu concordo com você, eu entendo que você não está desmerecendo a parte da assistência, mas é que são diferentes, né? São recursos diferentes, são organizados de forma diferentes, e uma solução, talvez, para ele encontrar o dinheiro para essa assistência seja a taxação das grandes fortunas, né?
porque a gente vive num país em que existe um imposto progressivo, pero não mútuo, né? Então, de repente, uma reforma previdenciária nesse meu Deus do céu, Tributária. Tributária, Jesus, eu fiquei tô na Previdência. Tributária nesse sentido seria interessante, né? E outra coisa que eu fiquei pensando em relação ao Fundeb, que às vezes a gente cobra tanto, né? Ai, mas para onde vai o nosso imposto? Ai, paga muito imposto, e para onde vai? Para onde vai? E o Fundeb eu acho que é um exemplo muito legal e até pedagógico aí para as pessoas entenderem para onde vai certos impostos, né? O próprio IPVA, eu fico pagando esse IPVA, para onde? O IPVA tá aí, gente, vai para o Fundeb. Então, você desconfigurar isso seria muito problemático, porque tem muita coisa envolvida, né? O Fundeb não é simplesmente um fundo um cofrinho onde você coloca dinheiro, né? A gente está falando de uma organização gigante de muitos anos e que envolvem vários impostos diferentes e relação entre municípios e a organização ali das unidades federativas. Então, é complicadíssimo, é sem sentido. E eu acho que eles estavam, na verdade, desesperados, eles viram que ia ser votado, que ia passar, e eles ficaram desesperados para isso, e foram encaixando soluções que não fazem sentido nem politicamente falando, nem na administração pública, não tem lógica, não se encaixa. Já que a Joyce falou que ia falar por último, que tem outro ponto, o teto, né, Cássio? O teto em si já foi, acho que, o primeiro grande movimento pós-golpe, né? Então, acho que o teto já é a política explícita aí que hoje o Paulo Guedes escancara, com a desculpa formal, oficial, de que não haveria dinheiro para gerenciar alguns setores, por exemplo, a educação, e que, sendo caro custear a educação, a única alternativa seria a privatização. Então, com o teto, você deixa sucatear, precariza, e aí depois, né, o livre mercado vem salvar a economia, porque é caro, porque a educação é cara. Caro é ter um presidente ignorante, né? Ter um governo genocida, que é inimigo da população, que é inimigo da educação. Isso é caro. E não é um prejuízo só financeiro, né? O prejuízo é muito maior. Mas é essa mesma toada, né? Quer dizer, de você começar a mover a verba para setores que sempre acabam se configurando na transferência do dinheiro público. E aí o dito, né, liberal, que reclama tanto de imposto, deixa escapar que o imposto, muitas vezes, ele é usado justamente para financiar a iniciativa privada. Nas grandes empresas, nas autarquias, né, nos oligopólios de setores privados, que estão se infiltrando em todas as áreas, na educação, na saúde, nas rodovias, no setor de telecomunicações, de produção de energia. E é o dinheiro público que mantém, muitas vezes, essas empresas. E eles não pagam imposto, né? Saneamento básico. Perfeito. E são sonegadores. Esses aí não entram na reforma tributária, e mesmo o imposto devido, que é muito menor do que o que seria justo, não é pago, que sonegam. E a gente fica com essa coisa, que a educação é cara, que a educação é ineficiente, que a educação não traz retorno. E com a pandemia, nós estamos vendo o quanto a educação é importante, o quanto a ciência é fundamental, o quanto esse trabalho das instituições de pesquisa das universidades é valioso, é imprescindível para a gente caminhar enquanto civilização, enquanto sociedade. E o desmonte desses setores não visa o benefício social, a democracia, a garantia de direitos, mas o enriquecimento de certos setores, né, empresariais, que lucram muito com as crises, né, que lucram muito com a desinformação e que se beneficiam muito com a falta de acesso à educação. Então, a briga, a luta é mais embaixo ainda, né, e no fim o teto acabou prejudicando os planos, inclusive, do governo atual, a ponto de exigir uma pedalada. Mas o primeiro grande golpe veio aí, a reforma trabalhista, né, a reforma que não passou previdenciária, agora estão tentando exterminar a população idosa, negligenciando a pandemia, e está tudo interrelacionado, né, infelizmente, o problema é mais embaixo. Exatamente, vem numa sequência aí de precarização dos direitos das pessoas, né, uma sequência aí desde
do 2016 para cá, forte, né? Joyce? Como o Cássio, você falou que já queria ir para os finais aqui da nossa discussão, tem duas coisas que eu gostaria de falar. Uma delas, aí partindo aí dessa nossa discussão, né, de como o atual governo tem lidado com isso, uma coisa que é muito preocupante, como eu falei, temos que ficar muito vigilantes. A gente conseguiu uma importante vitória na Câmara, mas isso é o começo, né, do caminho, porque o que acontece? Não basta garantir o Fundeb na lei. A gente vê isso o tempo todo, coisas maravilhosas escritas, mas isso precisa sair do papel. E para sair do papel precisa ter gestão. E gestão não está tendo, né, gente? Nenhuma das áreas. E no Ministério da Educação é desesperador. Para a gente que é da área, é desesperador a falta de gestão dentro desse ministério, desses vários ministérios, enfim. E aí, o que acontece? No Fundeb aprovado na Câmara, veja só, a ideia é 23% lá em 2026. 10% vai continuar sendo repassado como ele está hoje, que hoje é 10%, vai continuar. 2,5% vai ser por bons resultados. Então, eles conseguiram, mesmo que um pouquinho, introjetar aquilo que você tinha falado, Cássio. Só que não está escrito como esses bons resultados, se vai ser medido pelo desempenho do aluno ou pelo projeto das escolas. Então, assim, dependendo de como você fizer a gestão disso, dá para fazer um negócio bacana. Ou dá para piorar a desigualdade. Veja, a questão não é estar escrito 2,5% para bons resultados. A questão é, o que é bom resultado? Como que você mede bom resultado? E isso é gestão. E os outros 10,5% é de acordo com necessidades. Olha que coisa ampla, gente. Também vai depender da regulamentação. Então, uma lei é aprovada, mas ela tem que ser destrinchada, ela tem que ser detalhada. E quem faz isso? É o Ministério da Educação que tem que detalhar, propor e, né, devolver isso. E aí, o que a gente viu nessa discussão do Fundeb? Uma que ela foi feita tardiamente, então o governo demorou para discutir isso, como o Cássio já apontou. E mais, quem foi discutir essa agora no Congresso? O Ministério da Economia e não o da Educação. O Ministério da Educação, a gente tá fora disso. Só que agora vai cair no colo dele. E aí? Então, o cenário que a gente tem pela frente é muito preocupante. Na minha outra fala eu falei de coisas positivas, agora eu já tô, gente, ó, ligando as sirenes aqui, porque é angustiante. Então, vamos lá, porque vai ser longa essa batalha, tá? Por causa dessa regulamentação. Outra coisa que apareceu nessa nova lei, desse novo Fundeb, proposta, que desse repasse que a União fizer para os municípios, o município vai se comprometer a metade na educação infantil. Só que isso é uma proposta, ele não está detalhado de novo. A quem vai caber destrinchar isso? Ao Ministério da Educação. Então, e também verificar isso, né, gente? Acompanhar, porque o município ele vai fazer isso. Mas quem vai dar o suporte, treinamento técnico, né? Então, assim, o governo federal, ele pode não ser o responsável direto por aquele setor da educação, mas não é só mandar dinheiro, é ajudar a fazer a gestão, é dar as ferramentas para o município fazer. Então, problemático. Outra coisa, também dentro da proposta do novo Fundeb, no mínimo, essa é uma proposta também, no mínimo 70% para salário, né, do Fundeb que vier da União, tá, gente? Não todo. Mas de novo, quem vai ajudar a gestar isso? Quem vai fiscalizar? Então, pessoal, a gente conseguiu uma vitória, mas a luta é longa, porque a gente vai ter que ficar vigilante à palavra, porque não vai ser fácil. E problemas de gestão, a gente vê um monte, né? Isso é uma coisa. E agora um apelo aqui, vamos pensar região, gente. E aí vamos pensar, Pedreira, Amparo e Jaguariúna, que nós temos aqui representantes, né, das cidades. Para nós, essa discussão é essencial, porque por mais que a gente esteja, assim, numa região privilegiada, se a gente olhar
como é que está a educação aqui na nossa região? Basicamente, município e estado. Nós não temos institutos federais aqui, né, no nosso... Então, a gente tem que lutar pelo Fundeb e pelo apoio e gestão, porque o que impacta na nossa vida cotidiana é o que o Estado, né, porque até o ensino técnico aqui da região, que é dado em Amparo principalmente, ele é feito pelo Estado e não pelo governo federal. Então, a gente tem que, né, exigir do governo federal o suporte que o nosso Estado e os nossos municípios precisam. E também, mesmo se a gente pensar em iniciativa privada, dentro da nossa região aqui, dessas 3 cidades, são escolas de pequeno porte que têm aí um compromisso com educação de qualidade, pagar direitinho os seus funcionários. Se a gente for nessa onda de sucateamento, vai vir aqueles grandes grupos das metrópoles e que só pensam na parte final. E aí vai prejudicar também essas pequenas empresas. Então, se a gente olhar a nossa realidade aqui regional, é muito importante que a gente lute por uma educação de qualidade por tudo isso, né? Porque é o que está próximo aqui da nossa vivência, né? Defender aí o nosso núcleo aqui, a nossa realidade. É isso. Vai encerrar. A Joyce jogou uma bomba aí no colo de todo mundo. Não, acho que a análise é perfeita, né? A nossa Constituição, de modo geral, ela é incrível, né? Se fosse cumprido do jeito que está no papel, né? O Estatuto da Cidade, quer dizer, a parte técnica do que foi construído constitucionalmente é incrível. E aí a importância do Estado, né? A noção de que a gente vive no município, a gente vive na cidade, a gente não vive no país nem no Estado, a gente vive na cidade. É que acho que reforça tanto o que a Joyce comentou aí, da importância, especialmente esse ano que é ano eleitoral, da gente apoiar, né, o executivo e o legislativo, candidatos e candidatas, que realmente entendam o que é investir na educação e que saibam, né, como viabilizar esses recursos, entendendo que aqui nós já temos, né, agentes aí, principalmente no ensino superior, que fazem lobby para que não venham para cá institutos federais, né, exatamente para não disputar público que está hoje pagando a mensalidade ou recebendo, né, do ProUni ou fazendo o financiamento com o FIES, e que na possibilidade de fazer um ensino gratuito, seria desonerado, não teria que pagar para estudar nessas instituições privadas. Eu tô travando muito aqui, minha conexão deu uma oscilação. Deu uma travadinha. Tava dando para te ouvir tudo, mas tava dando umas picotadinhas. Tá funcionando. Tá, agora acho que voltou. Mas esse lobby, né, quer dizer, esse discurso, ele de fato ele é inclusivo, ele é realmente um discurso de acesso desses candidatos, dessas candidatas, para universalizar a educação, e pessoas que sabem como operacionalizar, como manejar o Fundeb, ou é só a favor da educação, e no dia seguinte está lá querendo, né, depreciar a universidade, vigiar e censurar professores e professoras. A gente tem que exercer o nosso poder enquanto cidadão. Agora fechou seu microfone. Não sei se você tinha terminado de falar, Luiz. Abriu de novo. Desculpa, gente. A minha internet resolveu me sacanear agora no final. Mas só quis reforçar a importância da nossa atenção aí no processo eleitoral, a pessoas, né, que estejam verdadeiramente engajadas com a democratização do acesso à educação de forma inclusiva, de forma acessível,
e que valorize, né, os profissionais da educação, as universidades, os espaços democráticos, plurais, de construção de conhecimento, sem censura, sem essa coisa bizarra do escola sem partido. E até respondendo aí, eu estou vendo a pergunta do César, a gente tem que abrir essa discussão, a gente tem que sentar, ter paciência, conversar de forma didática com os familiares, com os alunos, às vezes com medo, né, de perder nosso emprego, de ser censurado, de ser perseguido, mas a gente não pode deixar de lado essa discussão, esse debate, porque ele está sendo feito, né, na igreja, no balcão ali da fábrica, dentro do gabinete. E se a gente não se apropriar e não defender esse espaço, aí com certeza a gente vai ficar cada vez mais sufocado, mais asfixiado, sendo cercado, né? Eu não quero ensinar que a Terra é plana, gente, pelo amor de Deus. Eu quero ensinar ciência, né? Eu quero ensinar história, mas não é fácil. Foram espaços que a gente conquistou, que conquistaram no passado com muita luta, e que a gente herdou, né? E é um dever moral para nós que tivemos acesso a esses espaços, preservar e ampliar esses espaços. Essa acho que é a minha provocação aí final. Antes de eu jogar para a Silvinha, eu só vou ler o comentário do César aqui. Eu vou ler pelo Facebook, porque aqui cortou o finalzinho, tá? Então o César fala assim: como conscientizar as pessoas sobre sistemas, inviabilidade dos vouchers, loucura da escola sem partidos, informações sobre o Fundeb, fake news, falácia da meritocracia, etc. Uma vez que grande parcela da sociedade se isolou em suas bolhas e tem como maior ou único meio de acesso... Peraí, só um segundinho. Meio de acesso à informação às redes sociais, principalmente o impenetrável grupo de WhatsApp. Lembrando que as redes sociais foram decisivas nas questões políticas pelo mundo. Brexit, eleições, e com a pandemia se tornou ainda mais protagonista no comportamento da sociedade. Seria possível ocupar esses espaços? E aí eu já respondendo um pouco, isso não é uma briga de já, né? É uma briga que existe desde lá de tempos atrás, né? Em que a gente fala da disputa pela comunicação hegemônica, né? Inclusive, eu estou fazendo um curso de comunicação popular do MST sensacional. Eu estou fazendo esse curso que eu acho que é imprescindível para nós, para a gente entender o que a gente tem que fazer, né? Até uma coisa que eu nunca mais falo é grande mídia. Esquece esse negócio de grande mídia, é mídia comercial, tá, gente? É mídia popular contra mídia comercial. Então, a gente tem que disputar a hegemonia em todos os espaços, inclusive no WhatsApp, nas redes sociais, né? Então, é comunicação popular e redes sociais. É lógico que a gente sabe que quem vai lá vai fazer um anúncio patrocinado, vai alcançar mais pessoas, e aí a gente tem que ir tentando, é mais ou menos o que o Luiz Felipe falou mesmo, indo de grão em grão, de pessoa em pessoa, e alcançando essas pessoas para a gente conseguir mostrar qual é a verdade e qual é a realidade, né? Porque o que é vendido para nós não é a verdade e a realidade, é sim o que vai atingir poucas pessoas aí, e vai alcançar o interesse dessas poucas pessoas, né? Então é extremamente importante. Uma coisa também que me incomoda muito é essa questão de você se comunicar violentamente, né? E a gente tem essa mania de se comunicar violentamente, né? Tudo que é contrário a gente vai lá e bate, fala mal, e isso aí a gente nunca vai aproximar as pessoas. Então, uma outra coisa que a gente precisa fazer, né? Até a gente estava numa reunião sábado, né? O Luiz Felipe, inclusive, estava junto comigo. Era uma reunião do pessoal Jaguariúna, eu estava participando com eles. E o Jorge muito bem lembrou da questão da comunicação não violenta, né? Que é outra importância que a gente tem. Então, a maioria das vezes a gente vai lá, a gente chama o outro que tem opinião diferente da gente de burro, né? E a gente precisa mostrar para essas pessoas que, às vezes, a opinião não é uma coisa que prevalece sobre a ciência, sobre fatos. Mas a gente precisa mostrar de uma forma em que a gente não seja violento com essas pessoas, senão a gente afasta as pessoas e não aproxima. Enfim, agora eu vou jogar para a Silvinha, então. Retomando só alguns pontos que a Joyce colocou que eu achei bem interessante, eu, às vezes,
olhando até para a rede municipal aqui, para a prefeitura em geral de Amparo e também no âmbito federal principalmente, a gente percebe uma falta de conhecimento técnico, né? Que tudo bem, eu acho que precisa ter uma postura política, né? As ideias que você carrega, as pessoas votaram em você por conta dessas ideias e tal, mas a gente precisa ter também um domínio técnico, principalmente no executivo. O cargo do executivo não é para o seu amigo de partido. O cargo do executivo é para alguém que pode até ser alguém do seu partido, mas que tenha competência técnica para fazer isso. E isso é algo assim que a gente tem que tirar o chapéu para os 12 anos de administração pública do PT aqui em Amparo, porque esse foco no técnico foi muito grande. E os resultados foram muito bons, né? Hoje aqui em Amparo não tem quem reclame da administração de César Pagan, por exemplo. Por quê? Porque tinha esse viés técnico. Havia uma preocupação dos cargos de confiança das secretarias de se alinharem com as técnicas para trabalhar com as mais variadas políticas públicas. Então, esse entendimento técnico da questão é fundamental no setor público. Outra coisa também, pensando nessa questão das particulares, porque às vezes eu pelo menos fico, o Fundeb, a educação pública, só que, gente, isso que a Joyce falou é muito importante, isso chega na escola particular. Isso chega nas escolas que eu não conheço as do Luiz, mas conheço a da Joyce, a minha, e são escolas pequenas, não são gigantes da educação. São escolas que, se persistirem certos discursos, certos posicionamentos, serão engolidas. E são escolas que fazem trabalhos incríveis também. Eu acompanho muito o trabalho da Joyce, vejo os comentários, principalmente das meninas. São trabalhos de transformação social, e aí puxando até para a colocação do César, eu acho que a gente está disputando esses espaços. Quando, ou na rede pública ou na privada, eu busco colocar um questionamento, a gente faz análise de alguma notícia, de alguma informação, isso muda as coisas, né? É claro que o fato de eu estar até num partido político hoje é porque eu entendo que tem um grupo que tem pressa, tem um grupo que precisa das políticas públicas para ontem. Meus alunos da 3ª série do ensino médio da escola pública precisam de políticas públicas, de vaga em universidade, eles precisam. Então, por isso até que eu acredito na presença de um partido político na minha militância, porque tem gente que precisa resolver esses problemas e precisa disso para ontem. As pessoas têm pressa. Mas eu acredito muito também nesse movimento que a gente faz dia a dia, nessa construção diária, que é a educação básica em geral, né? Que é o que a gente busca construir, o que a gente quer, alunos pensantes, críticos e que questionem. Independente de ideologia, de para que lado vai, mas que tenha um posicionamento crítico, que saiba conversar, debater, e também, como o Cássio, pegando o gancho aí no que ele colocou, na educação não violenta, e que saiba fazer isso de maneira não violenta. E que a população em geral entenda que não tem problema discordar, não tem problema posicionamento diferente. O que a gente precisa saber é como a gente dialoga e como a gente vive com essas contradições e tira delas o melhor, né? Exatamente. Muito bom, gente. Eu adorei o papo aqui, foi sensacional. Vocês são maravilhosos. Eu sou fã de vocês. Todos sabem aí que eu sou fã. E agora, então, eu queria passar para vocês fazerem as considerações finais. Então, vamos começar pela Joyce, né? Depois a gente vai... O Luiz Felipe abriu o microfone. Vamos pelo Luiz, então, primeiro. Não, sem problema. Eu só ia reforçar, já fazendo aí as considerações finais, né? Como é importante, acho que ter esses espaços, como eles enriquecem, né, a sensação de que a gente não está só. Olha, é só eu começar a falar que minha internet começa a me... Tá dando uma travadinha. É importante, né, esse espaço da educação. Será? Agora acho que voltou, tá tudo bem? Sim, agora. Foi? Ixi, tá travando de novo. Tá travando a tela, mas agora eu acho que a gente tá te ouvindo, pelo menos. Ô, Cássio, deixa o seu microfone aberto que a conexão fica boa.
deixa aberto. E aí, vamos testar. E como eu acho que é importante, né, a gente entender que esse espaço, ele não é um espaço cativo, ele é um espaço que foi conquistado. E se a gente não tiver uma militância, uma luta diária para preservar esse espaço da educação, da democracia, do exercício do senso crítico, da construção do conhecimento, ele pode muito facilmente ser tirado de nós, como foi durante a época da ditadura, como vem sorrateiramente sendo tirado, seja pelo fascismo, seja pelo neoliberalismo, que voltam a ganhar força hoje. Então a gente precisa, como grupo, sendo profissionais da educação ou pessoas que acreditam na educação, defender diariamente esse espaço. Ele não está garantido para sempre. Ele precisa ser constantemente conquistado, reafirmado e, se possível, ampliado. A gente não pode descuidar, não pode desanimar, não pode deixar para o outro, não pode terceirizar isso. E por isso é tão importante, né, convocar quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, todo mundo, né, a ocupar esses espaços dentro das escolas, como familiares, como estudantes, como profissionais da educação, colegas de famílias, de alunos, de alunas, de profissionais, ocupar os conselhos de educação, cobrar os vereadores, cobrar prefeitos, prefeitas, diariamente. É muito fácil perder esse espaço e é muito difícil ganhar esse espaço. A gente não pode caminhar para trás, né? Então a luta aí tem que ser, acho que, constante nesse sentido. Por isso é tão importante, acho que, reforçar essa luta diária, né? É isso. Obrigado, Luiz. Agora eu vou jogar para a Joyce. Vou endossar aí esse clamor do Luiz, que realmente, gente, é isso, né? Como eu falei, a gente tem que ficar vigilante, temos um longo caminho a percorrer, nunca nada está garantido, a gente vê que as discussões, elas, né, continuam ao longo das décadas as mesmas, então é muito importante que todos nós né, atuemos aí para defender uma educação de qualidade para todos, né, inclusiva. E, bom, agradecer a oportunidade, é sempre um prazer. Também quero deixar registrado a minha admiração pelos colegas, já acompanho há muitos anos o trabalho da Silvinha também, do Luiz Felipe há menos tempo, mas estou acompanhando assiduamente. Ainda bem que temos redes sociais, assim a gente acompanha os trabalhos dos colegas, divide experiências, o que é muito bom. E o Cássio, super comprometido sempre com a educação, se formou educador e agora atuando também nas áreas de políticas públicas, e é isso que a gente precisa, né, de pessoas que estejam defendendo a educação dentro da ideia de políticas públicas, né, para todos. E então é um prazer, gente, só agradecimentos. Obrigado, Joyce. E aí vamos para a Silvinha. Eu queria agradecer a Silvinha, que a Silvinha é a primeira vez que ela participa da live aqui comigo, né? Eu sou admirador dela, do trabalho que ela faz lá com o Coletivo Amélia e mesmo com o Partido dos Trabalhadores lá em Amparo. E obrigado mesmo, Silvinha. O Luiz aí a gente está fazendo as análises do Covid aí quinzenalmente juntos, né? A Joyce também já teve numa outra live sobre educação, mas a Silvinha é a primeira vez, então quero agradecer bastante por conta disso. Foi a caloura de hoje. Gente, eu que agradeço a todos vocês, como eu falei, acompanho o trabalho também da Joyce, é um trabalho incrível, eu gosto muito, eu fico admirando de longe, falando, que legal. O Cássio é um baita exemplo para mim também, eu vivo vendo as postagens, o trabalho que você vem fazendo, Cássio, de formação, principalmente política, de promover essa formação nas redes sociais, é um trabalho incrível e a gente sabe que não é fácil, é muito difícil fazer uma live, com a periodicidade que você faz, né, tem sempre, eu fico, cara, o Cássio é organizado no mínimo, porque é um trabalho danado isso aí. O Luiz eu conheci agora, mas achei bem interessante as falas, eu vi em algumas outras lives a participação dele, bem legal também. Então foi um prazer estar aqui com vocês, foi uma conversa muito gostosa, né? Apesar de séria, muito tranquila.
ainda mais uma segunda noite, então foi tranquila, foi bom. Agradecer todo mundo que estava aí participando, que comentou, perdeu ou ganhou, não sei, né? Um tempinho aí ouvindo a gente. E mandar um salve aí para os meus colegas de trabalho que apareceram por aí, para os alunos que de vez em quando aparecem também. E dizer que é isso, gente. Precisamos estar atentos e fortes, né? Para ganhar o direito é uma luta, para perder é um estalo de dedos. Então, fiquemos aí, como o pessoal todo aqui já colocou, fiquemos atentos, vigilantes. É isso aí. Obrigado. Queria pedir desculpa, porque a Érica teve muito problema com a internet, ela não conseguiu ficar com a gente. Eu agradeço muito a disposição dela, que ela tentou muito, saiu do computador, entrou no celular, foi perto do roteador, ela tentou tudo que foi possível, mas a internet dela hoje não estava colaborando, infelizmente. E o Tchaka também mandou uma mensagem para mim, o Cláudio, que ele teve um probleminha pessoal e ele teve que se deslocar até outra cidade para resolver esse problema. Por conta disso, ele não pôde estar presente com a gente. Mas agradeço muito todo mundo que participou, todo mundo que esteve aí, a Joyce, o Luiz Felipe e a Silvinha. E quero convidar vocês para a semana que vem, na segunda-feira, às 19 horas, Observatório Covid, análise quinzenal da pandemia. Não sei ainda se a gente vai ter novidade nessa, provavelmente a gente vai ter, mas a gente vai ter aí o Luiz Felipe representando Jaguariúna, eu representando Pedreira, a doutora Patrícia representando Amparo e a Bárbara representando o pessoal de Serra Negra, né? É um projeto coletivo aqui do pessoal do Circuito das Águas. Tá bom? Um abração e até... Posso aproveitar para fazer um convite também? Pode. O Coletivo Rosa Branca vai fazer o aulão dia 5 de agosto. Verdade. Né? Eu, Cássio, estaremos, com certeza, já deixando todo mundo convidado, tá? Sobre lugar de fala, o livro da Djamila Ribeiro, a gente vai problematizar aí e fazer uma discussão diferente. Não é estilo live dessa, vocês vão poder participar. Quem quiser abrir microfone está aqui com a gente. 5 de agosto, Exatamente. Tá, gente? Guarda na agenda aí. Exatamente. Até fazendo um comentário, vai ser da seguinte maneira: a gente vai abrir uma sala de reunião pelo Google Meet. Todo mundo que quiser participar pelo Google Meet vai poder participar. A gente vai organizar as falas e tal. E além de a gente fazer essa sala de reunião pelo Google Meet, quem só quiser assistir, pode assistir tanto na página do coletivo quanto na minha página. Então vai poder também só assistir e participar com comentários aqui, quem não quiser aparecer. Mas quem quiser aparecer, sempre bem-vindo, tá bom? Um abração e obrigado para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.